Tem uma coisa que as pessoas mais inteligentes do mundo quase nunca fazem. E não é o que você está pensando. Não é ler mais, não é estudar mais, não é falar mais. É exatamente o oposto. E quando você descobrir o que é, vai entender porque certas pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis com você de um jeito que elas mesmas não conseguem explicar. Você já teve aquela sensação estranha de estar numa conversa e perceber que está enxergando 3 passos à frente de todo mundo, mas decidiu ficar quieto? Não por arrogância, não por timidez, mas por uma intuição quase instintiva de que falar naquele momento não ia mudar nada, ia só gastar energia. Se isso soa familiar, preste atenção no que vem a seguir, porque existe uma razão psicológica muito específica para isso acontecer. E ela diz algo sobre como sua mente funciona que provavelmente ninguém nunca te explicou direito. A maioria das pessoas associa inteligência com velocidade, com quem responde mais rápido, com quem tem mais argumentos, com quem domina a conversa. Mas a neurociência comportamental aponta para uma direção completamente diferente. Os padrões mais consistentes de inteligência real, não a de prova, não a de exibição, aparecem em comportamentos que parecem, à primeira vista, falhas. Parecem insegurança, parecem distância, parecem estranheza. E é exatamente aí que quase todo mundo erra a leitura. Porque o que parece defeito, às vezes é simplesmente uma mente que opera em uma frequência que os outros ainda não sintonizaram. Fica até o final, porque o 10º sinal é o mais contraintuitivo de todos e provavelmente o que mais vai fazer sentido para você. Sinal 1. Você se sente entediado em situações que parecem animar todo mundo ao seu redor. Não é falta de entusiasmo, é hiperestimulação interna. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que pessoas com alta capacidade de processamento mental atingem o ponto de saturação de estímulos externos muito mais rápido do que a média. O cérebro dela já processou aquela informação, já simulou os desdobramentos, já chegou na conclusão, enquanto o resto ainda está no começo da conversa. O que parece tédio é, na verdade, uma mente que ficou sem desafio. E se você sempre se sentiu culpado por isso, pode parar. Não é arrogância, é arquitetura. Sinal 2. Você questiona coisas que todo mundo aceita sem perguntar. Não de um jeito chato, de um jeito compulsivo. Quando alguém diz, sempre foi assim, algo em você automaticamente pensa, mas por quê? Esse padrão tem nome na psicologia, pensamento divergente, e está diretamente associado à capacidade de criar conexões entre ideias que, para a maioria das pessoas, não tem nenhuma relação. O problema é que, em grupos sociais, quem questiona o consenso gera desconforto, não porque esteja errado, mas porque força os outros a saírem do piloto automático, e piloto automático é confortável. Se você já foi chamado de complicado por simplesmente fazer perguntas, esse é o motivo. E olha, eu preciso pausar aqui um segundo, porque os próximos 3 sinais são os que mais dividem opiniões. Tem gente que vai assistir isso e falar, isso é só desculpa para comportamento antissocial. Mas tem gente que vai assistir e sentir uma sensação estranha de alívio, como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras algo que sempre sentiu, mas nunca soube nomear. Continua aqui. Sinal 3. Você prefere profundidade à quantidade, em tudo. Menos amizades, mas mais intensas. Menos projetos, mas mais absorventes. Menos conversas, mas mais reais. Isso é o que os psicólogos chamam de orientação para a complexidade. Mentes que processam em camadas mais profundas tendem a encontrar pouco valor em interações superficiais, não porque sejam snobs, mas porque o custo cognitivo de alternar entre profundidade e superficialidade é alto demais para valer a pena com frequência. O paradoxo é que essas pessoas são frequentemente chamadas de antissociais, quando na verdade estão sendo profundamente sociais, só que de um jeito que não cabe no molde padrão. Sinal 4. Você tem uma relação estranha com o próprio erro. Não no sentido de se autoflagelação, no sentido de que, quando erra, sua primeira reação não é defender, é entender. Você repassa o que aconteceu, desmonta o raciocínio, procura onde a lógica quebrou. Essa característica tem um nome técnico, metacognição, e é considerada por pesquisadores em ciências cognitivas como um dos indicadores mais confiáveis de inteligência adaptativa, aquela que cresce com a experiência, em vez de se repetir.
Pessoas com metacognição desenvolvida incomodam porque não entram em guerras de ego. E quem está acostumado a vencer pelo volume sente isso como uma ameaça silenciosa. Sinal 5. Você sente coisas com uma intensidade que parece desproporcional e aprendeu a esconder. Uma música, uma cena de um filme, uma frase num livro, algo que para outros parece banal te atravessa de um jeito que você já desistiu de tentar explicar. A neurociência chama isso de sensibilidade de processamento sensorial. Não é fragilidade. É um sistema nervoso que captura mais informação por segundo do que a média, nuances emocionais, padrões, subtons que passam completamente invisíveis para a maioria. O lado difícil é que esse mesmo sistema que te permite sentir mais também te expõe mais. E aprender a carregar isso com elegância é uma das formas mais silenciosas de inteligência emocional que existem. Agora, antes de continuar, se você está se reconhecendo em pelo menos metade do que foi dito até aqui, deixe um comentário com o número de quantos sinais você identificou em você mesmo. Vai ser interessante ver. E se você conhece alguém que parece se encaixar nesse perfil, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser o presente mais inesperado que ela já recebeu. Agora, o sinal 6 é o que mais surpreende as pessoas quando ouvem. Sinal 6. Você não consegue ser entusiasmado com coisa que não acredita, mesmo quando seria mais fácil fingir. Numa reunião, numa conversa social, numa dinâmica onde todo mundo está animado com algo que parece vazio para você, há uma resistência interna quase física de performar um entusiasmo que não existe. Isso não é rigidez. É o que a psicologia chama de coerência interna alta, uma espécie de detector de autenticidade que opera de forma automática e que torna o desempenho social artificial quase fisicamente desconfortável. O custo é parecer frio em alguns momentos. O ganho é que quando você demonstra entusiasmo genuíno, todo mundo percebe que é real, e isso vale muito mais do que qualquer performance. Sinal 7. Você absorve o humor e o estado emocional dos ambientes de um jeito que cansa. Entra num lugar tenso e sente o peso antes de qualquer palavra ser dita. Fica perto de alguém ansioso e começa a se sentir ansioso também. Conversa com alguém criativo e sai cheio de ideias. Isso é ressonância empática elevada e está associada a uma densidade maior de neurônios espelho, as células responsáveis por simular internamente o estado emocional do outro. É um superpoder e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo. Quem tem isso aprende cedo ou tarde a escolher os ambientes com muito mais cuidado do que a maioria, não por fraqueza, por sobrevivência inteligente. Sinal 8. Você tem uma tolerância muito baixa para a inconsistência, em si mesmo e nos outros. Quando alguém diz uma coisa e faz outra, algo em você registra imediatamente. Quando você mesmo age fora do que acredita, o desconforto interno é desproporcional, quase insuportável. Esse padrão vem do que a psicologia chama de alta necessidade de coerência cognitiva. Cérebros que integram informação de forma mais profunda são mais sensíveis a contradições, porque contradições representam erros no modelo de realidade que o cérebro construiu. O efeito colateral é que você pode parecer exigente demais. A verdade é que você simplesmente tem um padrão interno que não abre negociação com o que não faz sentido. Sinal 9. Você demora mais para tomar certas decisões, e isso sempre foi tratado como indecisão. Mas existe uma diferença enorme entre indecisão por medo e processamento por profundidade. Pessoas que integram mais variáveis numa decisão naturalmente levam mais tempo. Não porque estão com medo, porque estão rodando mais simulações internas, considerando mais cenários, pesando mais implicações de longo prazo que a maioria nem chegou a perceber que existem. O mundo recompensa a velocidade, mas é o processamento lento e profundo que historicamente produz as decisões mais acertadas nas situações que realmente importam. Sinal 10. Você frequentemente sente que não pertence completamente a nenhum lugar e sempre achou que isso era um problema. Não é. Pertencimento total a um grupo, a uma tribo, a uma identidade fixa, exige um nível de conformidade que mentes com alta complexidade interna simplesmente não conseguem sustentar por muito tempo. É menos confortável? Sim. É mais solitário em alguns momentos? Também sim.
mas é a mesma característica que permite enxergar o que os de dentro não conseguem ver. Questionar o que os de dentro aceitam como verdade. Criar o que os de dentro não imaginaram ainda. A sensação de não pertencimento total não é um defeito de fábrica. É o preço de operar com um nível de consciência que recusa a simplificação. E quem aprendeu a estar em paz com isso, paradoxalmente, se torna o tipo de pessoa que todos querem por perto, mesmo sem entender direito por quê. Agora, para um momento. Relê mentalmente esses 10 sinais e percebe uma coisa que talvez tenha passado despercebida. Nenhum deles é sobre ser melhor do que ninguém. São sobre ser diferente, de um jeito que o mundo ainda não ensinou a reconhecer como valor. A escola puniu sua distração. Era a busca por profundidade. O grupo chamou de estranho o seu silêncio. Era processamento. As pessoas rotularam sua sensibilidade de fraqueza. Era percepção afinada. E a crueldade irônica de tudo isso é que quanto mais inteligente uma mente, mais cedo ela aprende a se esconder, a performar mediocridade, a encolher o que é para caber onde os outros estão. Se você chegou até aqui e se reconheceu em pelo menos 5 desses sinais, isso não é coincidência. É um padrão, é uma assinatura. É o tipo de mente que o mundo precisa mais do que nunca e que por algum motivo ainda não recebeu permissão de se levar a sério. Considere isso como a permissão. Se esse vídeo chegou até você, provavelmente não foi por acaso. Comenta aqui embaixo. Quantos dos 10 sinais você reconheceu em você mesmo? Pode ser um número só. Vai ser interessante ver. E se você conhece alguém que sempre foi chamado de difícil, de intenso demais, de complicado, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não com recado, sem recado nenhum. Deixa ela assistir e tirar as próprias conclusões. Às vezes, o maior presente que você pode dar para alguém é mostrar que o que eles sempre acharam que era defeito, na verdade é o que há de mais raro neles. Se inscreve, porque o próximo vídeo vai ser sobre por que pessoas altamente inteligentes frequentemente se sabotam exatamente quando estão mais perto de algo grande. E o mecanismo psicológico por trás disso é mais simples e mais sombrio do que parece.